Jeff Bezos e Elon Musk são amplamente reconhecidos como algumas das pessoas mais ricas de sua época, mas é importante notar que muitos bilionários e até trilionários existiram antes deles. Estimar a riqueza de indivíduos que viveram em épocas distantes, como o século XV, ou que possuíam reinos, pode ser desafiador. No entanto, com base nas análises de diversos especialistas, é possível compilar uma lista relativamente clara das pessoas mais ricas de todos os tempos. Vamos explorar quem foram as 10 pessoas mais ricas de toda a história, além de examinar como utilizaram sua riqueza. Em 10º lugar, William, o Conquistador. Quando o nome contém a palavra conquistador, é de se esperar que a pessoa tenha acumulado consideráveis riquezas ao longo do tempo. Guilherme, o Conquistador, nasceu por volta de 1028 e tornou-se o primeiro rei normando da Inglaterra. Sua fortuna estimada atingiu seu ápice em cerca de 230 bilhões de dólares, o que é um pouco menos que o dobro da fortuna de Jeff Bezos. A maneira como Guilherme acumulou tanta riqueza está intrinsecamente ligada à sua conquista da Inglaterra em 1066. Esse evento, marcado pela perda de cerca de 100 mil vidas, permitiu que ele pilhasse praticamente todos os territórios conquistados. Ao ser coroado rei, implementou mudanças significativas na Inglaterra, como a proibição da escravidão e a promoção do francês como língua oficial, já que ele não era fluente em inglês. Durante seu reinado próspero, Guilherme construiu mais de 500 castelos em toda a Inglaterra e País de Gales, tornando-se um dos maiores proprietários de terras da época. Reconhecido por seu estilo de vida requintado, ele era conhecido por apreciar boa comida e vestir roupas luxuosas. Tanto é assim que, ao falecer em 1087, suas roupas e joias foram imediatamente retiradas de seu corpo por saqueadores, deixando-o nu. Esses eventos ilustram a marcante vida e a extraordinária riqueza acumulada por Guilherme, o Conquistador. Em 9º lugar, Osman Ali Khan. Osman Ali Khan, um dos bilionários mais proeminentes em nossa lista, ganhou destaque na capa da revista Time em 1937 como a pessoa mais rica e último governante do estado principesco de Hyderabad, na Índia. Sua riqueza era amplamente reconhecida, sendo estimada por especialistas modernos em torno de 236 bilhões de dólares. No entanto, o livro Guinness dos Recordes Mundiais afirmou que seu patrimônio valia 750 bilhões de dólares. Neste caso, optaremos por seguir a estimativa dos especialistas. Osman Ali Khan viveu uma vida extraordinária que poucos de nós poderiam imaginar. Possuía o 5º maior diamante polonês do mundo, o diamante Jacob, que, em vez de ser exibido em um anel, colar ou caixa de vidro, era utilizado por ele como um simples peso de papel em seu escritório. Além disso, ele detinha uma notável coleção de joias chamada de Joias da Nizam, transmitida de governante para governante. Esta coleção incluía 173 peças, destacando-se por 2.000 quilates de esmeraldas, dezenas de colares, fivelas, brincos, braceletes e um colar incrível com 465 pérolas. O valor estimado dessas joias atingia a marca de 2 bilhões de dólares, representando apenas uma fração de sua vasta fortuna. Apesar de sua imensa riqueza, evidenciada por sua vida em um suntuoso palácio, uma frota de 50 veículos Rolls-Royce e a presença de 300 servos, Osman não refletia constantemente sua situação financeira. Notoriamente, ele era conhecido por usar o mesmo chapéu por quase toda a sua vida, comer sua comida em um simples prato de lata e até implorar a seus convidados por um cigarro. Surpreendentemente, ele era visto tricotando suas próprias meias. Durante seu governo, Osman introduziu inovações como aviões, eletricidade e ferrovias no distrito. Além disso, ele ganhou reconhecimento por doar significativas porções de sua riqueza para instituições educacionais e religiosas em toda a Índia. Essa generosidade consolidou seu legado como um líder que não apenas acumulou riqueza, mas também contribuiu positivamente para a sociedade. Em 8º lugar, Nikolai Romanov. A Rússia teve sua parcela justa de famílias abastadas, e os Romanov são talvez os mais conhecidos. Infelizmente, a riqueza deles foi uma das razões pelas quais foram alvo de um massacre. Nikolai Romanov, o último czar da Rússia, era estimado em cerca de 300 bilhões de dólares. Entretanto, muitos historiadores modernos o veem como um líder fraco e incompetente. Nikolai era até mesmo creditado por dizer que não estava preparado para ser um czar e que nunca quis ser um.
Ele admitia não ter conhecimento sobre governar. No entanto, sua falta de competência e relutância em liderar não o impediram de desfrutar dos benefícios. Seu salário anual era de 200 mil rublos, com 20 mil rublos adicionais destinados a gastos com roupas e itens diversos. No entanto, ele constantemente ultrapassava esse limite, frequentemente gastando mais de 150 mil rublos. Para referência, operários de fábricas ganhavam apenas 500 rublos por ano, enquanto generais de alto escalão recebiam apenas 5 mil rublos. O que exatamente ele gastava todo esse dinheiro? Praticamente em qualquer coisa que desejasse. Ele regularmente desembolsava 20 mil rublos para ter roupas e uniformes militares feitos sob medida. Sua esposa também participava dessas extravagâncias de compras, gastando 40 mil rublos em joias extravagantes. Houve também eventos em que Nikolai despendeu consideráveis somas de dinheiro. Sua coroação foi a mais cara da história da Rússia, envolvendo 24 toneladas de prata e talheres de ouro. Um coral de 1.200 pessoas foi contratado para serenar o casal real. Ele gostava de organizar festas tanto para o país quanto para si mesmo. No 300º aniversário da dinastia, perdoou todas as dívidas civis e gastou mais de 1,5 milhões de ouro, prata e medalhas de bronze para celebrar o evento. Além disso, produziu em massa selos postais, lenços e canecas para distribuir a todos presentes, deixando todos com itens caros como brindes. Além disso, Nikolai era conhecido por desfrutar de refeições extravagantes e viagens luxuosas. Sua cozinha era composta por 55 pessoas, oferecendo 3 níveis de refeições diárias. Suas viagens frequentes, especialmente as de caça, envolviam uma equipe de 50 pessoas para tornar a experiência o mais luxuosa possível. Seu orçamento anual para caçadas era equivalente a 3 anos de salário de 100 professores. Se isso não é extravagância, então o que seria? Em 7º lugar, Andrew Carnegie. Quando se pensa em americanos ricos e famosos, é provável que o nome de Carnegie venha à mente. Andrew Carnegie foi um magnata do aço que ascendeu de um humilde trabalho como mensageiro telegráfico para acumular uma fortuna de 309 bilhões de dólares. Sua jornada começou com esforço árduo e atenção meticulosa aos detalhes. Iniciando sua carreira como mensageiro telegráfico, Carnegie progrediu para se tornar superintendente da divisão ocidental da Pennsylvania Ferrovia aos 24 anos. Sua experiência neste cargo o ensinou sobre negócios e influenciou suas decisões de investimento. Ele canalizou significativos recursos financeiros na indústria de estradas de ferro, que floresceu após a Guerra Civil. Posteriormente, Carnegie deixou o setor ferroviário para fundar diversas siderúrgicas, incluindo notáveis empreendimentos como as obras da Ponte Keystone e a Siderúrgica da União. Ele também estabeleceu a Carnegie Steel Company, que posteriormente vendeu ao JP Morgan por uma impressionante quantia de 13 bilhões de dólares. Apesar de sua vasta riqueza, Carnegie adotou uma abordagem moderna em relação ao uso de sua fortuna. Ele escreveu um livro intitulado O Evangelho da Riqueza, que discute a responsabilidade social dos ricos. Sua citação mais famosa, "O homem que morre rico morre desgraçado", foi não apenas uma expressão, mas algo que ele praticava. Carnegie doou o equivalente a 4,8 milhões de dólares para instituições de caridade durante sua vida. Após sua morte, a maior parte de sua fortuna foi destinada a causas beneficentes, deixando para sua família uma porção menor de sua riqueza. Além disso, consideráveis quantias foram legadas à sua enfermeira, governanta e mordomo. Em 6º lugar, Jacob Fugger. Jacob Fugger, na verdade conhecido como Jacó, o Rico, ganhou sua reputação e ficou conhecido para sempre por acumular uma fortuna estimada em torno de 400 bilhões de dólares. Voltando ao século XV, por volta de 1400, seus pais já possuíam uma fortuna significativa negociando têxteis com a Itália. Quando Jacob atingiu a idade adulta, ele expandiu suas operações para incluir mineração de prata, mercúrio, cobre e cinábrio. Demonstrando habilidade notável em investimentos, Jacob diversificou sua riqueza em diversos setores, o que provou ser uma estratégia bem-sucedida. Quando alcançou verdadeiro destaque, começou a emprestar dinheiro ao Vaticano. Seus recursos financeiros foram fundamentais para a construção de vários edifícios no Vaticano, incluindo a famosa Capela Sistina. Jacob Fugger era conhecido por sua inclinação ao luxo, e durante um período de grande riqueza na Itália, investiu em construir casas,
adquirir arte e vestuário fino. Sua esposa também se beneficiou grandemente desse estilo de vida extravagante. Em um momento marcante, Jacob comprou joias no valor de 40 mil florins para sua esposa. Sua própria casa, um prédio renascentista moderno com 4 andares, dispunha de fontes de água e lareiras em todos os cômodos. Além de seus investimentos e estilo de vida opulento, Jacob Fugger foi um filantropo notável. Ele fundou a Fuggerei, que se tornou o primeiro programa habitacional de baixa renda no mundo. A propriedade abrigava 52 casas destinadas a famílias em situações difíceis. Embora o aluguel anual fosse simbólico, representado por uma moeda chamada guilder, os moradores eram obrigados a orar para a família Fugger 3 vezes ao dia. O complexo habitacional Fuggerei ainda está de pé, e os residentes atuais pagam apenas um guilder por ano, equivalente a cerca de 88 centavos. No entanto, não está claro se ainda precisam realizar as orações em homenagem à família Fugger. Em quinto lugar, John Rockefeller. Jeff pode ser o americano mais rico atualmente, mas ele ainda tem um longo caminho a percorrer para superar o título do americano mais rico de todos os tempos, que pertence a John D. Rockefeller. Esse nome deve parecer familiar, especialmente se você considerar que Rockefeller foi um magnata do petróleo que acumulou uma fortuna de cerca de 400 bilhões de dólares. Em 1870, Rockefeller fundou a Standard Oil Company, que rapidamente se valorizou. Em certo ponto, a Standard Oil Company controlava 90% do petróleo nos Estados Unidos. Sua riqueza pessoal tornou-se tão colossal que representava 2% da economia nacional. Com todo esse dinheiro, Rockefeller desfrutou de uma vida incrivelmente confortável, possuindo diversas residências nos Estados Unidos. Uma de suas propriedades mais notáveis era a Casa do Trigo, uma mansão com 40 quartos que oferecia vista para a cidade de Nova York. A casa levou 6 anos para ser concluída e apresentava impressionantes coleções de cerâmica chinesa e arte do século XX. Entretanto, a Casa do Trigo era apenas o começo, pois ela fazia parte de uma propriedade conhecida como Kikuichi. Essa propriedade cobria 3.510 acres e incluía 75 casas, 70 estradas, 9 campos de golfe, piscinas exteriores, várias quadras de tênis de tamanho normal, pista de boliche, salões de bilhar e até mesmo sua própria fazenda e jardins. Embora as extravagâncias de Rockefeller não fossem apreciadas por grande parte do público, ele intensificou seu jogo de filantropia ao doar 10% de sua renda anualmente para a caridade. Isso adicionou outra camada à sua figura, destacando seu compromisso com causas beneficentes à medida que sua riqueza continuava a crescer. Em quarto lugar, Akbar I. Akbar I detinha um vasto império nos anos 1500 e era possuidor de uma imensa fortuna, estimada em cerca de 500 bilhões de dólares, embora algumas estimativas sugiram que seu patrimônio poderia ser ainda maior. Como descendente direto de Gengis Khan, ele governou com firmeza e conquistou extensas áreas. Desde o início de seu reinado, ele se dedicou arduamente para expandir seu território, triplicando seu tamanho até o final de seu governo, conhecido como o Império Mongol. O reinado de Akbar se estendia desde a Índia até o norte do Afeganistão. Ele ficou notório por sua notável tolerância religiosa, algo incomum na época. Apesar de ser muçulmano, muitos de seus conselheiros mais próximos e líderes da cidade eram hindus. Akbar desempenhou um papel ativo na promoção da união entre as duas religiões, permitindo aos indivíduos a liberdade de escolha em questões religiosas. Ele também contribuiu para a tradução de literatura hindu e participou ativamente nos festivais do hinduísmo. Sobre como sua riqueza foi utilizada, há poucas informações, mas é sabido que ele possuía uma grande quantidade dela. Seu império controlava 25% do PIB mundial por muitos anos. Akbar era conhecido por seu gosto refinado, e seu palácio era famoso por suas esculturas, pinturas intricadas e móveis extremamente raros. Como já é de costume, antes de chegarmos ao top 3, peço que deixe seu like e se inscreva no canal para estar sempre recebendo nossos conteúdos. Em terceiro lugar, Augusto César. Augusto César, também conhecido como Augusto, é talvez mais reconhecido como o herdeiro de Júlio César. Apesar de seu antecessor ser amplamente conhecido, Augusto César não era originariamente rico. No entanto, ele se destaca como o único trilionário confirmado na história, possuindo cerca de 1/5 da riqueza do Império Romano.
Esse império representava aproximadamente 30% do produto interno bruto mundial na época. A maioria dos especialistas concorda que a fortuna de Augusto César estava em torno de 4,3 trilhões de dólares. Além da riqueza acumulada por sua posição como imperador, grande parte de seu patrimônio provinha de herança. Ele herdou 75% da riqueza de Júlio César, embora a quantia exata não seja conhecida. Júlio César era conhecido por ter distribuído 300 sestércios para cada cidadão romano após sua morte. Na época, esse valor equivalia a meses de salário, mas teve um impacto mínimo nas finanças de Augusto. Não foi apenas Júlio César quem contribuiu financeiramente para Augusto. Muitas famílias ricas optaram por deixar parte de seus bens para o imperador, esperando garantir segurança política para seus próprios descendentes. Ao longo de seus 40 anos de reinado, Augusto duplicou o tamanho do Império Romano. Ele também implementou diversas melhorias, como a criação de uma força policial, do exército e dos bombeiros, um sistema de mensageiros e a construção de estradas, efetivamente trazendo Roma para a era moderna. Durante sua vida, Augusto residia em um palácio conhecido como a Casa de Augusto. Este local apresentava salas inteiras dedicadas à arte, mosaicos de armas cobrindo todos os andares e afrescos decorando todas as paredes. Sua última declaração gravada foi: "Encontrei Roma de barro, deixo para você mármore." Seu governo assegurou cerca de 200 anos de paz e prosperidade no Império Romano. Em segundo lugar, Shenzong. A segunda pessoa mais rica da história é também uma das mais misteriosas em nossa lista. O imperador Shenzong, da dinastia Song, que reinou de 1067 a 1085. Ele teve a sorte de governar durante um período extremamente próspero e rico da China. Durante o seu reinado, a China se destacou como a principal fabricante de bronze do mundo, enquanto os agricultores obtiveram o direito de possuir suas próprias terras. Um dos feitos notáveis dessa dinastia foi a criação do primeiro papel moeda do mundo. Além disso, eles estabeleceram a primeira marinha do mundo, possibilitando a defesa eficaz de suas rotas comerciais e a proteção de seus produtos. Sob o governo inovador do imperador Shenzong, a China controlava cerca de 30% do PIB global. O imperador, com uma economia altamente centralizada, exercia um controle imenso sobre o dinheiro. Sua riqueza é muitas vezes considerada incalculável pelos especialistas, estimando-se trilhões de dólares. No entanto, é desafiador determinar uma quantia exata, principalmente devido à falta de registros precisos. Grande parte de sua fortuna é atribuída ao fato de que Shenzong implementou um sistema de impostos aprimorado, algo que governos europeus adotariam centenas de anos depois. Apesar de sua riqueza monumental, o imperador Shenzong era conhecido por sua generosidade. Ele é reconhecido como um precursor do moderno sistema de bem-estar social, pois suas políticas ativamente melhoravam as condições de desempregados e sem-teto. E, em primeiro lugar, Mansa Musa. A pessoa mais rica da história, talvez desconhecida para muitos, é Mansa Musa. Sua fortuna era tão vasta e extravagante que os historiadores modernos têm dificuldade em imaginar sua verdadeira extensão. Ele governou o Império do Mali no início do século XIV, sucedendo seu antecessor que desapareceu enquanto tentava alcançar o fim do Oceano Atlântico. Durante o governo de Mansa Musa, a Europa enfrentava desafios significativos, como guerras civis, a Grande Fome e a devastadora Peste Negra. Enquanto isso, o Mali prosperava como o maior produtor mundial de ouro e sal, commodities cruciais naquela época. Mansa Musa conquistou 24 cidades e seus distritos vizinhos nos primeiros anos de seu reinado. Apesar do sucesso do Mali, a maioria do mundo permanecia ignorante sobre ele. No entanto, tudo mudou quando Mansa Musa iniciou sua peregrinação a Meca, uma parte importante de sua fé muçulmana. Sua viagem, que percorreu 4.000 milhas, foi um espetáculo impressionante. Ele não viajava sozinho, mas com dezenas de milhares de soldados, escravos e arautos. Mansa Musa e sua comitiva usavam seda persa e carregavam cajados de ouro transportados por centenas de camelos e cavalos. Ao se aproximar de Cairo, o sultão Al-Nasir insistiu que ele visitasse seu palácio. Após uma breve tensão, Mansa Musa finalmente cedeu. Sua passagem pelo Cairo deixou as ruas cobertas de ouro, e as pessoas aproveitaram a fortuna que ele generosamente distribuiu. No entanto, esse gesto gerou um problema: a desvalorização do ouro. Levaria 12 anos para as cidades de Cairo,
Medina e Meca se recuperarem financeiramente. Durante sua jornada, Mansa Musa financiou a construção de uma mesquita todas as sextas-feiras. Em Meca, dedicou-se a estudos religiosos. Ao retornar, investiu na construção de palácios, mesquitas e universidades em todo o império. A Universidade Sankore, por exemplo, abrigava 1 milhão de manuscritos, rivalizando até mesmo com a Biblioteca de Alexandria. Após a morte de Mansa Musa, o Império do Mali começou a declinar. Guerras civis constantes enfraqueceram o país, tornando-o vulnerável a invasões por cidades europeias em busca de recursos. Essas foram as 10 pessoas mais ricas de toda a história. Então, se você quer um vídeo específico sobre o Mansa Musa ou de algum outro do Top 10, não se esqueça de deixar nos comentários. Aproveite e se inscreva no canal. Deixe o like e compartilhe o vídeo para estar nos ajudando. Até a próxima, no Negócios 21.